e irmãs do grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, graça e paz. Hoje é 25 de abril, festa de São Marcos Evangelista e terceira semana pascal. Tempo de renovação espiritual para toda a Igreja e para o mundo. Hoje somos convidados a ouvir e meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 20, o texto final acrescido ao final clássico de Marcos 16, versículo 8. Neste final, as mulheres que foram ao túmulo voltam com medo e não dizem nada a ninguém acerca da ressurreição de Jesus. Evidentemente, trata-se aqui de uma ironia com tal término. Uma edição posterior ao Evangelho segundo Marcos fez-se necessária como um acréscimo, que redacionalmente não é nada parecido com o Evangelho como um todo. O estilo e a forma nos traduzem a ideia de que, de fato, alguém acrescentou um final feliz ao Evangelho. Assim, a narrativa de Marcos 16, de 9 a 20, na qual a de hoje se encontra, é um final tardio e de outras mãos que não as mãos do redator e de sua comunidade originária, que provavelmente é Roma, pois Marcos é considerado por Pápias de Herápolis, na História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, o hermeneuta de Pedro, reunindo as narrativas e testemunhos do grande apóstolo da fé. Este final de Marcos 16, de 9 a 20, é também conhecido por muitos exegetas como um final ampliado. Os primeiros testemunhos conhecidos como Códex ou Códigos, como o Sinaítico ou Codex Aleph e o Código Vaticano, Codex B, omitem esta passagem de hoje. Marcos 16, 9 a 20 pode se dividir em 4 partes principais. 16, de 9 a 11, a narrativa da aparição do Senhor a Maria Madalena, com um acréscimo dizendo que Jesus expulsou para longe dela 7 demônios. 16, 12 a 13, a aparição do Senhor a 2 discípulos que iam pelo caminho, certamente para Emaús, como no caso do Evangelho de Lucas. 16, 14 a 18, a aparição aos 11, e 16, 19 a 20, a ascensão e exaltação do Senhor. Na passagem de hoje encontramos a introdução de sentenças. Ide pelo mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Também os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. São 4 versículos com estilo próprio de ensinamentos do Mestre, reunidos neste final, que induz ainda mais a fé ao ato de crer, a partir do evento fundante da ressurreição de Jesus. Do ponto de vista teológico, trata-se de um querigma, de um anúncio querigmático para a fé. Responder positivamente ao medo é a última impressão deixada pelo final de Marcos 16:8. Assim, termina-se o Evangelho com estas ações
da fé. O término de Marcos, com a expressão efobontosgar, pois tinham medo, não parecia de fato muito apropriada para uma boa nova que levaria à fé. Mas esta era uma ironia marcana, pois não havia medo nas mulheres, porque elas foram de madrugada ao túmulo para ungir o corpo do Mestre. E disseram certamente a todos que ele ia à frente deles em direção à Galileia, como Jesus afirmou anteriormente e como o anjo anunciou dentro do túmulo. Os versículos 19 a 20 correspondem à ascensão do Senhor e à ajuda e confirmação de que o mesmo dava aos discípulos na missão evangelizadora, por meio de sinais que acompanhavam a pregação. O título cristológico que aparece nestes versículos, Kyrios, versículo 19 e 20, e versículo 20, aparece inúmeras vezes em Atos, ocasionalmente em Paulo, mas poucas vezes nos evangelhos, com exceção de João 20, 25, na expressão dos discípulos a Tomé, chamado Dídimo, vimos o Senhor. Kyrios é frequente em Lucas, mas não encontrado em Marcos. Trata-se de um título cristológico que assegura a maturidade da fé no ressuscitado. Assim, que este texto de hoje, que nos conduz por suas mãos à fé no Senhor, possa nos levar ainda mais a praticar o mesmo que Jesus praticou, sem medo, com coragem, anunciando aos irmãos que Ele precede a nossa vida, que Ele vai diante de nós e por isso nós não precisamos temer. A você, um dia abençoado. Shalom.